Fala Froggers, tudo certo? Aqui é o Vinícius Navais. O vídeo de hoje é seguindo aquela série do canal. Aliás, pra quem não assistiu, assista o vídeo anterior. Tem um vídeo meu e do Kalel sobre a apresentação de alguns termos do TCG, né? Pra o pessoal ficar mais familiarizado. O tema de hoje desse vídeo são os Board Breakers. Como o nome mesmo já diz, né? Quebradores de campo. E na prática é exatamente isso que eles fazem. Ou eles vão quebrar o campo do oponente, né? Normalmente, eles são cartas de side, pra tu usar no segundo game, terceiro game, pra quando o oponente ele já tá com um campo pronto. Por exemplo, ele é um combo mais ostensivo, ele foi em primeiro, teu deck foi em segundo, sendo que ele é ou não em segundo, né? E a ideia dessas cartas é tirando as coisas do oponente pra ir contornando a jogada dele e melhorar a sua. Por exemplo, o cara ele tem uma Spell Trap lá que mata teu deck, uma Guzen Match, uma B1. A ideia é ir lá e tirar aquela carta específica. Ou ele tá com várias cartas baixadas e tu quer tirar todas pra poder combater sem medo, né? Ou são monstros que dão negate, monstros que negam todas as spells, todas as traps, ou que negam invocações, ou que tem efeitos contínuos chatos. Pode ser, por exemplo, assim, numa passada de turno para outra, quando o combo ele já está totalmente feito, ou pode ser durante o combo também. Algumas cartas elas entram nisso, na metade, para quebrar o combo pela metade, ela é uma interação. Mas tudo vai depender muito da situação, quanto que você está jogando, em que momento do jogo você está também, né? E eu vou apresentar algumas ideias, seguindo aquela linha dos que são os que quebram, que destroem realmente o combo do oponente. Eu começo com a Lightning, por exemplo. Vamos lá, se você não controla nenhum card virado pra cima, você pode ativar um desses efeitos. Destrói todos os monstros em posição de ataque que o oponente controla, ou destrói todas as spells e traps que o seu oponente controla. Por exemplo, ele pega esses dois exemplos que eu tinha dado. O cara tá com muito monstro em posição de ataque, isso é importante. Ela tem essa restrição, né? Então ele tem vários monstros em ataque. Eles são monstros chatos ou monstros com ataque alto, explodiu ele se você não controlar nenhum monstro e ativar essa carta. Se ele tiver um campo chato, se ele tiver umas spell e trap virada pra cima ou não, destruiu. Lembrando que é um ou é outro, né? Depois vai vir o Raigeki e o Espanador de Fena da Árpia. Eles são a Lightning Storm, a anterior ela é a junção dos dois. De certa forma um pouco diferente, porque por exemplo o Raigeki ele destrói todos os monstros, não importa se são virados para cima no campo, não importa se são em ataque, não importa se são em defesa, ele destrói. E pode ser ativado mais que uma vez por turno, a mesma carta. O Artifice X2 era a mesma coisa, destrói todas as spell e trap que o seu oponente controla. Essa não teve tanta mudança indo para Lightning. Esses são as cartas que funcionam melhor contra o combo já feito do oponente, né? Porque elas não são quick, elas não são cartas que você pode usar durante a metade do combo dele, né? Só se por algum motivo ele estiver combando no seu turno, que pode acontecer, né? Mas não é o usual. Depois disso, a Cosmic ela já é um pouco diferente. Ela pode ser usada tanto nisso, na passada de turno, ou se você começar, ela é mais uma interação que tu vai dar no turno do oponente na metade do combo dele, por exemplo. Já que ela é uma Quick Spell, né? Pode ativar ela em qualquer momento, basicamente do teu turno ou do turno do oponente. E em relação às outras elas destroem. A Cosmic já não, tu paga 1000 pontos de vida, dá alvo numa Spell e Trap do campo, pode ser até uma tua se tu quiser. Você dá alvo numa Spell e Trap e bane ela. Já tem esse porém. Dependendo, tem decks que se aproveitam da destruição de Spell e Trap ou de monstros. A Cosmic ela é específica para Spell Trap, mas ela não destrói, ela bane, que já é mais forte. Até que no formato atual é uma carta que tá vendo bastante jogo. Tá tirando algumas interações. O Dark Hole é a mesma situação daqueles outros, destrói. Só que esse tem um porém, esse ele destrói os seus monstros também. Ele destrói todos os monstros do campo. Na passada de turno, é só você não invocar nada, destruiu. Ou se teu deck se aproveitar da destruição dos seus monstros, você pode dar umas invocações, fazer alguma coisa, né? Tudo com cautela, destrói as coisas dele e triga os seus. Bem interessante. A próxima classe dos Board Breakers são cartas que elas não destroem, elas não retiram do jogo, mas elas inutilizam as cartas do oponente.
Por exemplo, a Droplet. A Droplet, você pode enviar cartas da sua mão até o número de monstros que o oponente controla, né? Que monstro de efeito que o oponente controla. E, por exemplo, o cara tá com 3 cartas. Tu descartou uma magia, uma armadilha e um monstro. Descartou ou enviou do campo para o cemitério, pode ser também. Uma magia, uma armadilha e um monstro. Se você enviou esses 3, o oponente ele não pode ativar em resposta à ativação dessa carta nenhuma os 3 tipos de cartas enviadas. Por exemplo, se você enviar 3 monstros, ele pode responder essa carta com uma spell e uma trap, tipo uma Solemn, por exemplo, e negar ela. E ela tem o seguinte efeito: você destrói esses 3, escolhe 3, se for 3, de 1 até 5, é indiferente, 6, tanto faz. E escolhe cartas no campo do oponente e tu reduz pela metade o ataque delas. E elas não podem ativar mais o efeito. Os monstros não podem ativar mais o efeito dele. Ele não é que nem aquela outra classe que destruía, né? Ou bania. Ela só inutiliza. No caso, você contorna, vai fazendo a tua play em volta e tu ou bate nele, ou devolve pra mão, dá um bounce, algo assim. A carta é muito interessante por ser quick. Ela é um excelente board breaker e pode ser usada em builds tanto e side, né? Ou na build main, já na principal mesmo. Ela tem uma versatilidade bem legal porque ela é uma quick, então ela é uma carta de turno 1 e turno 2. A Darkhold No More é uma carta que um tempo atrás ficou bem famosa. Ela foi lançada numa Team, se eu não me engano, como uma promo, junto com o Nibiru e mais o Shifter, eu acredito. Boa pergunta, mas eu acredito que foi isso. Ela viu o jogo por um bom tempo, só que ultimamente ela tá meio sumida. Quem sabe ela volte agora. Principalmente em decks que não são tão ostensivos assim, né? Que vão em segundo, mas que podem estar indo em segundo, mas não é o tipo de deck que mataria em um turno só, então não tem por que não usar. Porque ela tem o seguinte efeito: pelo resto do turno o oponente ele não leva dano de batalha. Desculpa, não toma dano no geral. Então, por exemplo, eu vou em segundo, né? Eu saio ela, eu entro, tô ativando. Eu vou negar todos os efeitos dos monstros dados por cima no campo que o oponente controla até o resto do turno. E nenhum oponente pode ativar efeitos de monster em resposta à ativação desse carta. O cara tá com 5 bichos lá. Um vai negar monstro, um vai negar magia, um vai negar armadilha, um vai negar invocação, não sei o que, tudo. Tu pega e dá Darkhold No More, desligou o campo inteiro dele. Em compensação, ele não pode levar dano nesse turno. Daí você vai fazer a tua play inteira, você vai trazer teus monstros, vai trazer teus spell traps, setar, e tu vai lá e vai bater nesses monstros para no próximo turno tu não precisar lidar com eles. Mas lembrando que, por exemplo, o oponente não toma dano. Mas também, se não tivesse essa restrição, caramba, ela ia ser uma carta muito quebrada. Agora, a próxima classe de cartas também não são cartas que destroem. E nem banning. E dessa vez nem inutilizam, elas são board breakers que tributam. Por exemplo, uma carta bem famosa, uma carta antiga no jogo já. Vira e mexe, ela aparece em alguma coisa, normalmente em coisas estranhas. Por quê? Simplesmente porque ela requer 3 tributos, e pode ser dos 2 campos, para dar uma normal summon dessa carta. Ou seja, tu tá gastando a tua normal summon. Tu pode usar 3, um teu, 2 do oponente, ou 3 do oponente, que é o ideal, né? E para invocar. Isso é uma condição de invocação, o tributo, né? Então tu só tira as coisas e ele entra, a esfera de Ra. E ela vai pro oponente. A ideia dela é justamente essa, é limpar. Tu pega 3 bichos já do oponente, tributa, mandou pro cemitério, entrou. Acabou já com provavelmente muitas interações deles, mas o que tem? Ela tá gastando com a normal summon, então ela é utilizada em decks que não dependem da normal summon. Vira e mexe aparece alguma coisa estranha que realmente usa ela, que não tem, tipo, ou dá muito especial de monstro da mão, ou simplesmente não tem tanto monstro geralmente no deck, é bem engraçado. Tem um efeito interessante, ela um segundo efeito, você pode tributar essa esfera, né, pra dar um especial summon de um dragão ao lado de Ra do teu deck, direto já. Isso é interessante, já pensou tu dar uma esfera de raio só pra limpar o campo do cara e do nada ele traz um dragão ao lado de Ra. Seria engraçado. Próximo, o Lava Golem, ele segue essa mesma ideia. Só que ele dá Special Summon da carta
tributando 2 monstros que... Opa! Tributando 2 monstros. E durante a standby phase, quem tá controlando ele toma 1000 de dano. Ele é a mesma pegada da esfera. A diferença é que ele não tá gastando a normal, né? Ele tá dando uma especial. Ele é bem interessante. Depois, o que temos? Os kaijus. Eu peguei um só, mas tem uma infinidade de kaijus. Peguei o Kumongus porque ele é um dos ataques mais baixos. Ele também é um tributo por especial. Só que ele vai direto pro campo do oponente também. Tu tá dando um monstro pro oponente com um ataque alto, porque os kaijus eles são monstros de level alto e ataque alto, mas a ideia é tirar coisas chatas. Isso é bem interessante. O kaiju teve um bom tempo no jogo. Ele foi usado do Goran, foi usado o Gameciel, o de água, tiveram vários kaiju. Tinha um kaiju basicamente de todos os atributos, né? Mais o campo, mais a Slumber também, que destruía tudo, invocava 2 kaiju e eles batalhavam. É bem interessante. Ele até um tempo até teve algumas quase decks de kaiju. Ele é um cara bem legal pra estar limpando. Então essas 3 são bem parecidas, a diferença é que um tira um monstro, o que é o kaiju, o Lava Golem tira até 2, e a esfera 3. 1, 2, 3, uma escada. Bem interessante para tirar coisas do oponente, e esses eles não podem ser negados, porque eles são condições de invocação. Eles só entram, só acontece. Isso é bem interessante, porque se o cara às vezes tem um Omni Negate e tu dá uma spell ou uma trap pra tentar quebrar o campo, ela pode ser negada. Esses já não, eles só acontecem. Que é uma condição de invocação, um tributo. Agora, para a linha das traps, a gente tem a Evelyn Match. A ideia dela é a mesma dessa. Normalmente o que acontece? O cara começou, fez um campo lá bem ostensivo e tal. Principalmente para quem não tem um Omni Negate, ou se você quiser fazer ele gastar esse Negate de Spell e Trap, né? Tu pega, tu tá na tua main phase padrão, tá? Dá o draw, draw phase, standby, main phase, pega e passa pra fase de batalha. No final da fase, daí tu declara o final da fase de batalha e no final dela tu ativa a Evelyn Mesh. Se o oponente controlar mais cartas que você, no momento você tá controlando no 1, né? Porque a Evelyn Mesh ela ativa direto da mão. Você tá controlando 1. Você vai banir face down as cartas que o oponente controla, ele que escolhe na verdade, as cartas dele, até você ficar com o mesmo tanto. Que é 1. Você tem 1, ele tem 6 cartas. Ele vai banir face down 5 cartas até ficar com uma só, que é o que você está controlando no momento. Bem interessante também. Banindo face down, ele já não consegue entregar as coisas dele, até se iriam no banimento já não consegue, né? Tu tá removendo realmente do jogo. E ela tem uma arte muito bonita. Gosto muito da Evelyn Mesh, ela tinha mais jogo antes, vira e mexe ela aparece em alguma coisa também. Uma carta muito interessante. A Impermanence, ela lembra o estilo, por exemplo, da Droplet, lembra o estilo da Dark Hole No More, só que ela não é da mesma classe, por quê? Principalmente porque ela é uma trap, e ela desliga também cartas do campo, só que ela pode ser usada em turno 1 e turno 2 também. O teu oponente está jogando, ele está começando, você tem uma dela na mão, tu pode usar tanto no turno dele mesmo, ou no teu turno de volta, se tu preferir, se tu achar que tu tá gastando ela no teu turno de volta, tu dá no campo final já. E se ela for setada, se você começou e setou ela, no turno 2 pode ativar o efeito também de negar. E ela ganha um efeito adicional de negar tudo que está na coluna dela também. Isso é muito legal, muita gente fica na desatenção disso. E daí as spell e trap que foram ativadas naquela coluna tem seus efeitos negados. Acontece muito em torneios, o pessoal esquece dessa coluna da Impermanence, tenta ativar alguma coisa, não consegue. Um extra. Outra carta que também é tanto turno 1 quanto turno 2 e que voltou a ver jogo é a Superpolimerização. Muito interessante porque, olha o texto dela, você descarta uma carta e faz uma fusão monstro do extra deck usando monstros do campo como material. Monstros do campo, pode ser tanto do oponente quanto teu. E nenhum player pode ativar cartas em resposta à ativação disso. Ela acontece e ninguém consegue fazer mais nada, ela não gera uma chain. O que é o interessante disso daí? Teu oponente terminou o campo, tá com uma coisa chata. O importante é ter um alvo adequado, né?
Por exemplo, o cara tá com 3 monstros de fogo, o teu alvo é 3 monstros Dark, já não dá. Tem que ser coisas adequadas. Muitas vezes eles costumam usar um monstro seu ou um monstro do oponente. Se for uma match boa, tu pode usar todas as cartas do oponente. Mirror Match, ela é muito boa, principalmente para decks que usam fusão. Ela é usada principalmente em Branded, tá? É quase um Branded super polimerização. Muito interessante. E além de ter esse efeito de World Breaker na passada do turno, ela também, se você está começando, pode setar ela e tu pode quebrar o campo do oponente. E quebra bem. Super Pole é uma carta bem interessante também. Então é isso, pessoal. Aqui foram algumas ideias dos Board Breakers para vocês terem sugestões para arrumarem nos seus decks. Site principalmente, né? Também. Tem vários outros, tem alguns mais específicos, tem cartas absurdamente específicas, tem de Archetype Board Breakers também. Aqui eu tentei ser o mais genérico possível e a maioria delas atualmente está num ótimo custo-benefício. Cartas aqui dessa lista que já foram caríssimas. Lightning já foi R$1.000 um trio dela na época que ela tava melhorada. A Impermanence também, Super Pole. Só que atualmente no jogo, como não é lançado faz um tempo esses World Breakers, elas estão bem acessíveis, um bom número de reprint. Então, vão ser ótimas cartas para os sites de vocês, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei ser o mais explicativo possível e o mais claro nas informações. Se gostaram, deixe seu joinha e deem uma conferida nos outros vídeos do canal também, principalmente dessa série que a gente está seguindo. E aguardem pelo próximo. Valeu, Fraggers, até mais!